Sabe qual que é o problema? Estabelecida. Vamos lá. Qual que é o problema de você contratar um fornecedor ruim? O problema é que se você trabalha para uma empresa grande, você pode ir para o olho da rua porque você tomou uma decisão ruim. E isso está por trás de todas as tomadas de decisão dentro de empresas, tá? Que é o medo de tomar decisões, que é o medo de arriscar. E aí, por esse medo predominar em todas as camadas, e eu não estou falando da base não, eu estou falando até do analista, do gerente médio, até o C-level. Todo mundo parece que precisa apresentar um dashboard, um ROI muito claro para justificar qualquer tipo de tomada de decisão. O que acontece hoje é que a gente só toma decisões caretas. É que a gente só vê empresas tomando decisões caretas, arriscando nada, e aí tudo vai ficando pasteurizado. Eu não tô nem falando de IA não, tá? Porque IA é assim, também a tomada de decisão foi tá todo mundo fazendo, a gente precisa fazer. Mas a empresa ainda nem sabe direito o que fazer com isso. Mas não era sobre isso que eu ia falar aqui, eu divago. Eu estou falando sobre o medo que domina as tomadas de decisão dentro das empresas. Se você... Qual que é o problema do medo dominar as decisões dentro das empresas? O problema é que para você tirar o medo, o ser humano o que faz? Ele olha manual de instrução, ele olha quantas vezes já deu acidente aqui, quantas vezes já deu negócio ali. Ou seja, você olha para um passado, se informa e aí toma decisões no presente sobre que caminho, que rumo você vai seguir. O problema quando a gente está falando de negócios é que negócios não é um jogo de xadrez. Negócios é poker. É o quê? Negócios é risco o tempo todo. E ganha mais quem assume mais riscos. Só que as empresas hoje não estão liberando verba, budget para risco. E a gente não está falando de riscos assim muito absurdos, não. Porque eles liberam budgets astronômicos para coisas só porque tem um ROI aparentemente atrelado àquilo. A gente está falando de, às vezes, pequenas mudanças de decisão, pequenos arranjos aqui e ali, que às vezes tem um retorno gigantesco para uma marca ou para uma empresa, mas que ninguém faz porque isso não é prioridade de ninguém. Inclusive, eu sempre falei que eu achava que empresas tinham que ter, gerentes de pequenas coisas. Né? Gerentes de small stuff, senior manager. Aí você já bota isso ali lá no meio. Por quê? Vamos ver. Acho que encontrei. Porque às vezes é um pão de queijo na reunião, às vezes é um pós-venda que precisa ser mais bem feito, às vezes é a iluminação de uma sala, às vezes é como um produto está organizado numa prateleira. Essas pequenas coisas têm um impacto gigantesco na experiência do cliente e ninguém está focado nisso. As pessoas estão focadas em eu coloquei X em ads e me trouxe 5X. E o outro falou que teve 20X. E aí, como que a gente faz para ter 20X? A gente faz a mesma coisa que o outro tá fazendo. É assim que as empresas pensam, eu aposto que é assim que você está pensando. Só que existe muito valor em olhar para o caminho oposto. O que ninguém está fazendo, que você poderia estar fazendo. E que isso pode te trazer um retorno gigantesco sem grandes investimentos sendo feitos ali. Outro dia eu estava no carro, assim, discutindo sobre jingles. Né, tipo jingles, a gente cresceu com tantos jingles por aí e eles tinham um retorno gigantesco, mas não tem hoje a gente não tem jingle. Faz 2 gerações eu acho que ninguém sabe um jingle de uma marca e a gente sabe vários. Só que não tem um ROI atrelado, porque qual que é o valor que um jingle gera para uma marca? Não dá para medir. Quem fala que dá para medir tá mentindo. Tá mentindo porque sabe que esse é o jeito que você vende. Então você tem que falar que você sabe medir isso. Mas você não sabe, tá bom? Então, vamos lá. E quando a gente tá falando de experiência do cliente, que é onde eu tô tentando fechar aqui esse vídeo, a gente tá falando de, assim, percepção humana, a gente tá falando de memória, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de cheiro, a gente tá falando de tantas pequenas coisas que somadas trazem um quadro muito maior que as pessoas, né, só que como isso não tem um ROI atrelado e ninguém não tem um gerente de pequenas coisas, isso passa batido. E a gente só fica olhando para o que tem um ROI atrelado. Mas eu perdi aonde que eu ia puxar, gente, não sei aonde que eu ia puxar esse vídeo. Atendimento. Então vamos para o atendimento ao cliente. A gente não consegue medir o retorno
retorno que tem para uma marca quando uma pessoa é muito bem atendida e fica com a satisfação lá em cima, quando ela tem um problema dela resolvido. A gente não sabe. Do mesmo jeito que a gente não sabe o retorno que um jingle tem. Mas a gente sente. Só que o problema é que o sentir, ele é subjetivo. Ele não é tão objetivo quanto dashboards do BI, do C-Level, do Senior Manager, do, sei lá, do fornecedor. Eu não entendi o que ele falou. Fez ali sobre o que ele tá fazendo. É subjetivo. E a gente tá falando de seres humanos, e seres humanos são muito mais subjetivos do que objetivos. Já recomendei aqui um livro. Tem vários, e todos falam isso. Então, como que a gente lida com a subjetividade humana? Como que a gente arrisca? Como eu disse aqui no início, é um jogo de pôquer, não é um jogo de xadrez. Às vezes a gente vai arriscar e às vezes a gente vai perder. Mas às vezes a gente vai arriscar e às vezes a gente vai ganhar. Uau! Onde que a gente vê mais ousadia hoje no mercado? Onde que a gente encontra isso? Não são nas empresas gigantes. Pelo contrário, elas são as mais chatas de trabalhar, com 15 mil camadas de compliance, que é para no final ninguém ser mandado embora se aquele fornecedor der ruim. É isso. Esse é o problema, né? Então, como que a empresa no final... A empresa, no final, ela monta uma estrutura gigantesca que nada mais é do que um gigantesco compartilhamento de culpa. Porque aí ninguém é o responsável por aquela tomada de decisão. E aí, se aquilo ali der ruim, ninguém vai embora. Ou vai todo mundo embora. E aí, volta e meia tem os layoffs em massa e ninguém sabe por quê. É porque um fica passando pro outro, que fica passando pro outro, que fica passando pro outro, e ninguém chama no peito e vira e fala, eu acho que a gente tinha que arriscar aqui. Por quê? Não sei. Porque é a coisa certa. Porque eu tenho um feeling, porque eu tenho a sensação, porque eu tenho um instinto. Tem umas coisas assim, né? Em marketing, às vezes, isso é muito claro. A gente usou o exemplo do jingle, mas assim, antigamente, o que era importante no marketing? Era você deixar aquela empresa famosa e você botar um bichinho ali. Bota um cachorro, bota um negócio. Ninguém sabe o ROI exato de uma marca ser famosa, né? Só que a gente sabe que você tem distribuição, que você tem alcance. E quando você tem essa exposição, isso você sempre é muito mais fácil de moldar a seu favor. Só que as empresas hoje, às vezes, esqueceram que elas precisam ser conhecidas. Eu não lo conozco, senhor. A gente tem muitas marcas que resolvem problemas gigantescos e são completamente desconhecidas. Mas de repente esse vídeo virou de marketing, não era sobre isso que eu queria falar. A gente tá falando sobre a experiência do cliente, esquece tudo que eu falei até aqui, vamos voltar. Qual que é o ROI de um atendimento? A gente não sabe. Não sei. Mas a gente sabe o ROI, quer dizer, ou a ausência de ROI, né? A gente sabe o custo que tem para uma empresa se de repente ela começa a perder os seus clientes. Se ela perde um cliente, se esse cliente impede outros clientes de comprarem, isso a gente sabe quanto custa. A gente sabe quanto custa um BPO. As empresas sabem. E esse é o grande problema, porque se a empresa só enxerga isso como custo, e não é em a empresa, eu tô falando, são vocês aí que ficam compartilhando culpa e tomando decisões com base só em dashboards. Quando a gente olha para um BPO de atendimento ao cliente. Quando a gente olha para a área de CX hoje, a gente vê essa ferramenta e a gente vê essas pessoas aqui e isso tudo na planilha custa X. Quando você contrata aquela consultoria lá, uma McKinsey da vida, que vai chegar aqui e vai começar a falar pra gente o que a gente precisa fazer para melhorar, o que ela vai fazer? Ah, isso aqui tá X? Pô, ali tá 1/3 de X. Só que aí vocês já ouviram falar na falácia do porteiro? Essa falácia do porteiro é interessante. Nossa, esse vídeo já foi pra outro lugar. Pediu um vídeo longo, eu tô dando. A falácia do porteiro diz o seguinte: o porteiro normalmente é visto como custo num hotel, né? Numa cadeia de hotéis, a pessoa que fica ali abrindo e fechando a porta para as pessoas, normalmente é vista como custo. E aí quando vem uma consultoria renomada, carésima do mercado, chega lá, ela olha para isso, a primeira coisa que ela faz, o que é? Tirar o porteiro da jogada. Só que esse porteiro traz um valor inexorável e imensurável para o negócio. O bom dia, o boa tarde, o boa noite, o carregar de malas, o valorizar a pessoa que está chegando e falar um até logo para a pessoa que está saindo. Essa construção de relacionamento, ela é muito barata se você olhar do ponto de vista do quanto você de fato gasta com um porteiro no lugar. Só que para quem está olhando para isso só de um modo objetivo, ela vai entender aquilo como custo, vai mandar embora e você vai perder uma construção de relacionamento extremamente valiosa para um estabelecimento ou para uma marca. Tem porteiro em tudo que é lugar. E porteiro agora eu estou usando no sentido metafórico. Que coisas, que pequenas coisas, aparentes pequenas coisas, geram valores imensuráveis para a marca que ninguém está olhando e que podem ser potencializados. Quem pode tomar essa decisão? Hoje, essa decisão só é tomada em empresas que ainda estão na mão dos fundadores e que eles já assumiram riscos antes e sabem jogar pôquer bem. Tá?
e eu estou usando poker também no sentido metafórico. Empresas que não está mais nas mãos dos fundadores, que está na mão de um monte de stakeholder que só está olhando ali para ver, eu coloquei X e eu quero saber quanto que eu vou tirar no mês que vem, aí você está trabalhando para agradar outra pessoa que não o seu cliente. Aí você está trabalhando para... Enfim, aí você perdeu o foco. E aí quando você perde o foco e você coloca 20 pessoas, 20 camadas de tomada de decisão, você não vai mais conseguir arriscar. E pelo contrário, quem arrisca normalmente, inclusive, é chutado para fora da empresa. E a empresa ali fica o quê? Estagnada, não é mesmo? Mas a gente está ficando careta, a gente está ficando objetivo demais. Quer dizer, a gente está acreditando que a gente está ficando objetivo demais, mas a gente não muda a nossa natureza. Nós somos seres subjetivos. A gente se comporta por instinto e todos os riscos que a gente assume, a gente não sabe quanto que vai dar lá na frente, o ROI que vai dar lá na frente. Mas a gente está fingindo que sabe. E a gente está tomando decisões fingindo que sabe. E isso tudo gera uma série de problemas, só que quando esses problemas chegam, os culpados já não estão mais ali, ou os culpados é toda a estrutura empresarial. O que no final das contas é bom pra gente, porque quando a empresa percebe que ela deixou a desejar no relacionamento com o cliente dela, para onde que ela vem? Para cá. E a gente está prontinha. E a gente entra... E isso aconteceu essa semana, né? A gente teve um cliente que começou... Ele tinha lá suas 20 e tantas cadeiras de cliente. Começou com a gente em uma semana, com 5 cadeiras. E em uma semana a gente bateu o que o outro fornecedor não tinha batido em um ano. E o que foi esse bateu? O tal do ROI. A gente bateu índice de satisfação, velocidade de aprendizado, rampagem, né, do tempo que demora para você assentar os processos daquela operação, relatórios com cheiros e tomadas de decisões boas que aquela operação ainda não tinha visto, que a gente trouxe. Então isso tudo aparece assim, ó. Só que para ver isso, você precisa acreditar nisso. E se você não acredita nisso, você só olha para isso e não reconhece milagre na hora que ele aparece na sua frente.